Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 61.4, canal aberto em sinal digital, pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que hoje tem o prazer de receber o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Segurança do nosso município, Rio Preto, Coronel João Roque Borges de Souza. Obrigado, Coronel, por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado por mais essa oportunidade e eu espero terminar esse programa esclarecendo todas as dúvidas que as pessoas têm com relação a trânsito. A trânsito. Nós vamos falar hoje especificamente de trânsito. O Coronel também, dentro da sua secretaria, ele comanda a Guarda Municipal. Mas hoje nós vamos focar mais no trânsito. São José do Rio Preto foi considerada em 2014 a cidade mais perigosa do estado de São Paulo quando o assunto é trânsito. Um levantamento feito pela Polícia Militar e o Instituto Luci Montoro mostrou que a chance de uma pessoa morrer em um acidente na cidade era 2 vezes maior do que na capital paulista. Estamos em 2016, Coronel. Rio Preto continua perigosa no trânsito? Eu acho que Rio Preto, como todas as cidades do porte de Rio Preto, hoje tem um problema sério, que é o problema de mobilidade urbana, problema de segurança no trânsito e o problema também de engenharia de trânsito e educação de trânsito. Todos esses fatores têm que se agregar para que nós tenhamos um trânsito melhor, um trânsito mais cortês. Com relação à questão do perigo no trânsito, também é necessário se fazer uma observação. Nós tivemos, de 2009 até 2015, uma escala quase descendente do número de acidentes de trânsito em Rio Preto. É claro, quando você fala em morte no trânsito, quando você fala em lesão no trânsito, você está tratando de pessoas. Então nós temos que ter sempre esse cuidado. As pessoas não são número. Mas nós estamos verificando uma descendência no número de acidentes, principalmente acidentes com óbito, e isso se deve, eu acredito, à conjugação de todos esses fatores que eu te disse: engenharia de trânsito, educação de trânsito, intervenção em sinalização de trânsito. Coronel, como são avaliadas as atuais práticas de fiscalização e punição para os crimes cometidos no trânsito aqui na cidade? Os crimes estão previstos no artigo 302 ao artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro. Na verdade, são crimes dolosos na sua maioria. Então nós temos desde homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Temos a questão da alcoolemia também no trânsito. E tudo isso está ligado a uma fiscalização que deve ser cada dia mais intensificada. Esses crimes geralmente são crimes ligados a outro tipo de conduta. Por exemplo, o condutor ingere bebida alcoólica, comete uma infração de trânsito, essa conduta progride, ele acaba se envolvendo num acidente de trânsito. Então nós temos a conjugação desses fatores, né? Álcool, crime de trânsito, velocidade. E como a gente consegue diminuir essa questão? Fiscalizando, principalmente a fiscalização. Então são realizadas, tanto pela Polícia Militar como pela Guarda Municipal, operações de trânsito em que essas pessoas são abordadas, né? Se verifica teor etílico, se verifica a conduta do condutor na via, se está adequado. A via tem que estar sinalizada. Então, todos esses aspectos voltados à sinalização e à fiscalização de trânsito é que vão repercutir na questão dos crimes de trânsito. O senhor falou há pouco em educação também. O senhor acha que esse assunto, o trânsito, ele já deveria ser discutido logo nos primeiros bancos escolares? Eu acredito que sim, aliás, eu tenho certeza que sim. Se nós fizermos uma analogia com o meio ambiente, se nós nos reportarmos a tempos antigos, se destacava dentro de um grupo de meninos aquele que caçava melhor, aquele que tinha a melhor pontaria,
Hoje, com a educação ambiental nas escolas, não se fala mais em matar um passarinho, não se fala mais nisso. Então as crianças hoje incorporaram. Se você disser isso para uma criança hoje, vamos sair, vamos caçar, você já vai ser contestado imediatamente. Com o trânsito, também essa cultura, essa educação tem que vir, logicamente, da esfera infantil. Por quê? Porque isso vai se internalizando na pessoa. Internalizou, além dele crescer já com essa ideia de que ele deve ser cortês no trânsito, que ele deve obedecer às regras de trânsito, ele também cobra dos seus pais. Isso é muito importante. Então, esse trabalho na escola tem que ser feito. Eu acho até que ele deve ser intensificado, ele já é realizado, mas ele tem que ser intensificado. Isso. E as crianças internalizam isso. Eu acho muito importante essa questão da educação de trânsito. Agora, em Rio Preto, falando da cidade, na sua avaliação, coronel, o que existe mais? Negligência, imprudência ou imperícia? Ou as três coisas juntas? Eu gostaria até de explicar para algumas pessoas o que significa negligência, imprudência e imperícia. Negligência é eu deixar de tomar uma atitude que pela cautela eu deveria tomar. Por exemplo, eu deixo de fazer a revisão no meu veículo, eu deixo de verificar os pneus, eu deixo de verificar a suspensão, então eu deixo de realizar alguma coisa. Imprudência já é uma conduta perigosa. Eu, por exemplo, dirigindo o meu veículo, eu arrisco e aproveito o sinal e atravesso um cruzamento. Eu estou agindo, mas agindo de forma descuidada. E a imperícia, embora eu tenha habilitação para realizar alguma coisa, eu não tenho, na verdade, a prática. Então, as três coisas se conjugam, chamados crimes culposos. Então, a maioria dos crimes de trânsito, eles são de crimes culposos. As pessoas deixam de tomar o cuidado que o homem médio deveria ter no trânsito. Crimes dolosos no trânsito são raros, mas hoje já tem uma cultura, uma doutrina que prevalece na justiça, que também pode haver o crime doloso. Eu queria até explicar sobre isso também. Pois não. Se eu pegar meu veículo e jogar em cima de alguém com a intenção de matar alguém, esse é um crime doloso. Mas eu também posso cometer um crime doloso, que se chama dolo eventual, se eu tiver plena consciência que a minha conduta pode resultar em morte ou em lesão de uma pessoa, e eu, mesmo consciente dessa possibilidade, eu me dispuser a realizar a conduta. Por exemplo, eu estou numa rodovia em que é proibida a ultrapassagem. Eu estou numa curva, né? Eu tenho consciência que eu não posso fazer aquela operação, aquela ultrapassagem. Mas eu arrisco. Eu falo, eu vou arriscar e seja o que Deus quiser. Isso é dolo, não é culpa. Então, os crimes culposos são a maioria no trânsito, mas pode haver esse dolo eventual, que é aquele momento que eu tenho consciência que o acidente pode ocorrer e eu arrisco. Eu levo a minha conduta a realizar a conduta danosa. Eu acho interessante o senhor falar sobre isso. A gente nota, nós que somos motoristas, a gente trafega na cidade durante o dia e noite, a gente vê muita imperícia, e eu não quero aqui generalizar, mas a gente vê atitudes, por exemplo, de motociclistas. O senhor está numa via de mão dupla, onde tem faixa dupla, e o senhor tem um farol na frente. E as motos, elas não conseguem ficar atrás, esperando o trânsito. Elas avançam na contramão, continuam na contramão. As pessoas que vêm do outro lado, em sentido contrário, têm que desviar. Isso é uma atitude que pode criar um dolo. É uma atitude que precede o dolo, o dolo, porque eu sou um motociclista, eu sei que essa conduta pode resultar num acidente. Para mim, eu tenho a plena consciência que isso possa ocorrer. Eu arrisco e faço a conduta. Esse crime, na verdade, não é um crime culposo, não foi um crime que teve como resultado a minha falta de cuidado. Na verdade, eu tinha consciência que eu poderia dar causa a esse acidente. E eu arrisquei. Quando você arrisca, não é crime culposo, é crime doloso por dolo eventual. A pena, seja lesão corporal, ou seja homicídio doloso, ela é muito maior do que o crime acidental. Coronel, nós estamos vendo aqui na cidade a implantação das lombofaixas, né?
Para que servem as lombofaixas, afinal? Na verdade, as lombofaixas, ela tem várias finalidades. Ela é um redutor de velocidade, ela é uma passagem confortável para o pedestre e ela também tem a função de permitir a acessibilidade de todas as pessoas. Todas as pessoas dividem a lombofaixa. Não há necessidade de você fazer um rebaixamento de guia para permitir que as pessoas usufruam da passagem. Todos participam dessa passagem. Então a lombofaixa tem essa finalidade. E o senhor acha que com a lombofaixa vai se criar uma consciência de que o motorista precisa parar e dar atenção ao pedestre que está passando? Seria isso, mais ou menos? Sim, a gente tem essa expectativa, porque na verdade a lombofaixa não é a lombofaixa que dá prioridade para o pedestre, é o pedestre que tem prioridade, seja onde for. É claro que o pedestre não pode fazer uma travessia em risco. Ele também tem que entender que todos estão participando da mobilidade urbana. Mas a gente tem a expectativa de, primeiro, melhorar a acessibilidade das pessoas, que todos possam passar, né? Segundo, dar conforto para essas pessoas. E terceiro, dar segurança. Segurança a essas pessoas, porque elas possam fazer a travessia tranquilas, diminuindo. Nós falamos de acidente de trânsito. A nossa ideia é que com a sinalização, seja lombofaixa, lombada, seja sinalização com radar, seja sinalização de solo, sinalização vertical, que a gente possa chamar a atenção do motorista e ocorrer aí uma conciliação. Isso é mobilidade urbana. Conciliação. Todo mundo tem direito de usar a via, mas tem que ter a cortesia. A hora que houver a cortesia, o trânsito melhora muito. Bruno, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já falando de trânsito. Câmara Cidadania em 1 minuto só. Planejamento. Essa é a receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Com mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola, falta pouco para cumprir a meta número 1. E precisamos chegar a 100% em 2016. Para vencermos esse grande desafio, é necessária a dedicação de todos, inclusive dos pais. Faça a sua parte. Matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site para conhecer o Plano Nacional de Educação. E se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação, Governo Federal. Coração de estudante, alegria e muito sonho, espalhados no caminho, juventude. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Estamos de volta com Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 61.4, sinal digital, também pelo canal 4 da NET, e você pode acompanhar a nossa programação, bem como esse programa, acessando o portal www.riopreto.sp.leg.br. E nós estamos também no Facebook. Acesse lá, Câmara Rio Preto. Estamos hoje conversando com o Coronel João Roque Borges de Souza, ele que é o secretário de Trânsito, Transportes e Segurança de São José do Rio Preto. Coronel, o senhor falou há pouco no primeiro bloco, até nós estávamos falando das lombofaixas, o senhor citou a mobilidade e nós vamos falar dessa mobilidade. O plano da mobilidade sendo implantado em Rio Preto, com novos viadutos, novas alças de acesso, novo terminal urbano, novas sinalizações, terá condições de melhorar o sistema viário da cidade e, consequentemente, vai diminuir o risco de acidentes de trânsito? Eu acredito, tenho fé que sim, porque esse plano é um plano que elimina principalmente o cruzamento em nível.
O cruzamento em nível é um grande causador de acidente. Pelo plano de mobilidade, nós temos aí passagem em nível superior, não tem, em locais de grande fluxo de veículos, foram previstos viadutos em que evita esse cruzamento em nível. Então, melhora a situação de trânsito dos usuários da via, melhora a situação dos pedestres, porque também no plano existe todo um cuidado com o pedestre. Então, eu acho que esse plano concluído vai melhorar sim, e essa linha descendente que eu me reportei a respeito de acidentes de trânsito, que vem caindo, eu acredito que isso vai ocorrer ainda mais com esse melhor tráfego de veículos e melhor condição do pedestre na via pública. Coronel, nós estávamos falando em mobilidade urbana, o senhor explicou corretamente a que se propõe. Eu queria saber, as faixas exclusivas de ônibus, elas facilitarão tanto para os ônibus quanto para os outros motoristas que estiverem trafegando ao lado? Sim, eu creio que sim, porque você vai melhorar o conforto do usuário do ônibus. Muitas pessoas vão deixar seus veículos em casa e vão optar pelo transporte coletivo. Mesmo porque o transporte coletivo numa cidade como Rio Preto hoje, que a cada dia tem uma frota de veículo transitando maior, vai ser uma grande opção para que as pessoas se dirijam ao trabalho. E, por outro lado, você alivia o fluxo de veículo. Você tem uma faixa destinada a ônibus, tem à esquerda as faixas destinadas aos outros veículos. O ônibus, até pelo tamanho, pelo porte, ele dificulta o trânsito dos outros veículos, e você dando o corredor esquerdo para os outros condutores, você dá maior fluxo no trânsito. Então, eu acredito que é uma boa medida, uma medida que vai melhorar mesmo a questão do tráfego em Rio Preto. E essas medidas, Coronel, elas vão surgindo gradativamente ou ela vai ser colocada em prática numa determinada data? Não, elas são medidas que são colocadas gradativamente. Né? Existe um cronograma de atividades. Essa atividade ou essas ações estão previstas no plano plurianual, inclusive deve se estender a outro governo. Que terá que cumprir, logicamente, e concluir o plano de mobilidade urbana. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre as condições em que os motoristas dirigem e tal. Eu quero saber, Coronel, como coibir os abusos constantes de condutores na cidade que insistem em falar ao celular e, quando não abusam da velocidade em vias não apropriadas e estacionam em locais proibidos. Isso tem sido a febre aqui, a reclamação, inclusive, de outros motoristas. O que fazer com isso, Coronel? Olha, até é oportuna essa questão, porque nós temos um tripé no trânsito, né? Engenharia, sinalização e fiscalização. Esse tripé tem que estar sendo muito integrado e muito intenso. Eu acredito que a intensificação, principalmente da fiscalização, é o que vai determinar a diminuição desses tipos de infrações. Na parte legal, você citou dois tipos de infrações. Falar no celular, que é uma falta de natureza, que é uma penalidade de natureza média, e a questão do estacionamento. Nós tivemos mudança do Código de Trânsito Brasileiro agora no mês de janeiro, entrou em vigor agora no mês de janeiro. A lei de acessibilidade transformou essas penalidades de estacionamento, que era leve, para penalidade grave. Então a população tem que saber que a questão da parada e do estacionamento hoje, em razão dessa mudança legal, é uma penalidade de natureza grave, que importa aí em 6 pontos na carteira e também uma multa de valor alto. Então, essas medidas também são medidas legais que também vão influenciar, logicamente, na obediência, na disciplina do trânsito. Nós vemos que Rio Preto, todo dia, muitas concessionárias aí, soltando carros, motoristas com carta nova
e o trânsito cada vez mais aumentando. A gente nota até pelas avenidas, e antigamente até a gente falava nos horários de rush, só que hoje a gente vê em determinados momentos que por uma razão ou outra o trânsito fica congestionado. E aí é minha pergunta. Tem muita gente que às vezes num farol, e aqui nós sabemos que nas avenidas, a maioria das ruas que transpassam as avenidas, elas têm um farol, um sinalizador. E às vezes a pessoa fica naquele pensamento, será que eu vou, será que eu passo, será que eu não passo? E aí o sinal fica vermelho na hora que ele está passando e obviamente o radar está lá em cima e vai multá-lo. A gente sabe que existem cruzamentos, inclusive que são feitas aqueles sinalizadores quadriculados para a pessoa realmente dar um tempo. Porque pode passar alguém, o farol pode fechar. Mas quando não se tem, coronel, hoje em dia, o senhor acha até que essa mobilidade vai melhorar esse trânsito e cada dia está mais intenso aqui na cidade? Melhora porque, na verdade, a própria sinalização horizontal e vertical ela é refeita, ela é reavivada. A questão também das vias nós chamamos de vias arteriais, são as avenidas. As avenidas. Elas vão ter um alívio muito grande porque existe aquilo que eu disse, né, a diminuição de cruzamentos em nível, e esses cruzamentos em nível é que trava realmente o trânsito. Né? E a pessoa, às vezes, para acessar uma área da cidade para outra área da cidade, ele tem que passar em inúmeros cruzamentos em níveis. Quando você tem a acessibilidade, a mobilidade realmente implantada, você evita esse tipo de cruzamento. Você alivia as vias. As pessoas vão se utilizar de vias de arteriais em nível alto, evita viadutos, né, no caso, evita esse trânsito em via arterial com cruzamento em nível. Tudo isso vai melhorando a situação do trânsito. E nesse plano também de mobilidade, logicamente, tem a questão dos corredores que você se referiu e a questão do alívio, inclusive com supressão de estacionamento em vias arteriais, porque vias arteriais você tem que evitar o estacionamento em parte da via. Por quê? Porque geralmente nós temos três faixas de rolamento. Se você ainda utiliza parte dessa faixa em estacionamento, você não dá a vazão que é necessária nessas vias arteriais. O que são vias arteriais? São as avenidas. As avenidas têm uma função no trânsito muito importante. Ela que dá essa vazão no trânsito. Então, nesse plano de mobilidade, haverá uma ampliação das vias, os corredores, impedindo que os ônibus concorram também com o veículo dos outros usuários, dando maior vazão. Vazão não significa velocidade, significa escoamento. Então, acho que essa vai ser a grande tirada do plano de mobilidade. Né? Dar essa vazão no trânsito. Nós temos uma frota aqui em Rio Preto que chega em finais de semana a 350 mil veículos. Agora, é uma cidade que tem uma característica própria, cidade de vales, né? de rios, e de vias estreitas, né? Avenidas estreitas, e eliminando essa questão do estacionamento à direita da via, e encontrando solução para que as pessoas possam estacionar também, porque mobilidade é isso, na verdade é conciliação de interesses dentro do trânsito. E encontrando oportunidades para as pessoas estacionarem e dando essa vazão nas arteriais, o trânsito melhora, mas melhora muito, e acidente também diminui bastante. Coronel, a gente está chegando quase no final do programa. Eu gostaria de saber o seguinte, a Prefeitura Municipal, por meio da sua secretaria, ela realiza diversas ações de educação de trânsito. Nós gostaríamos de saber como que se dá isso, Coronel. Se dá essa ação de educação de trânsito através de visita às escolas, palestra com alunos de primeiro e segundo grau, visita a indústrias, onde também se realiza palestra com profissionais motoristas, profissionais do trânsito,
se realiza através também de blitz cultural em alguns cruzamentos da cidade, onde as pessoas fazem um teatro e mostra como deve se comportar o condutor e o pedestre também. Inclusive nessa faixa em frente ao Povo a Tempo aqui, nós já fizemos vários tipos de intervenções desse tipo, em que há o teatro e a conscientização. Agora, com relação ainda à educação de trânsito, nós estamos recebendo um reforço esse ano, porque nós assinamos um convênio com o governo do estado, um governo de R$1.050.000, em que há um investimento do governo estadual para diminuir o número de acidentes de trânsito. E essa parte de educação de trânsito é uma parte muito forte dentro desse convênio. Então nós vamos fortalecer essas ações, tanto a ação de teatro, como a ação de visita e palestra, como a ação de divulgação na mídia, do que significa e como se realiza a educação de trânsito, como se realiza a cortesia no trânsito, isso é muito importante. Muito importante. Então, é dessa forma que se realiza a ação de educação de trânsito, e esse ano, volto a afirmar, bem reforçado em razão desse convênio com o governo do estado de São Paulo. Tá certo, coronel. O telespectador já ficou um pouco mais contente, esperançoso pela mobilidade urbana. Vai melhorar o trânsito em Rio Preto, né, coronel? Agradeço muito a sua participação. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Hamilton. Eu estou sempre à disposição do seu programa, da Câmara, para prestar qualquer esclarecimento a respeito de trânsito e qualquer outro assunto relacionado à minha secretaria. Ok, então. Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.